Princípio número 4, onde a TCC é orientada por metas e é focada em problemas. Como no exemplo anterior que eu citei, do paciente com aracnofobia, é estrutural, é base a gente saber inicialmente qual vai ser o foco que a gente vai dar no trabalho. No comecinho das sessões da TCC, a gente foca na identificação do problema e no alcance de objetivos específicos. E aí esses objetivos podem ser reduzir a ansiedade, reduzir sintomas, melhorar o humor, mudar comportamentos. Tá? Então a gente vai trabalhando em resultados que são tangíveis, mensuráveis, alcançáveis, obviamente, porque senão a gente imagina uma meta lá quase que impossível. E esse foco em metas claras ajuda a gente a manter a terapia bem direcionada e com uma noção de que ela está sendo eficaz. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é de um paciente que veio até o consultório com um medo debilitante de falar em público. Um dos focos principais desse medo, dessa pessoa, era o de ser muito monótono na fala. Porque os assuntos que ele tratava eram apresentações, primeiramente eram apresentações do trabalho e eram extremamente formais, tá? E ele temia ser visto pelas pessoas como chato, como desinteressante e fazendo com que essas pessoas se distraíssem ou não dessem a atenção que ele acreditava que ele precisava naquele momento. Então a gente definiu um conjunto de metas bem específicas e alcançáveis, começando com pequenas apresentações informais de início, para amigos, colegas, e aí conforme ele ganhava confiança, eu fui sugerindo para ele um aumento na complexidade dessas atividades, passando para apresentações um pouco mais longas, mais estruturadas, mas tudo isso de acordo com a capacidade dele, com o conforto dele de se expor a essas atividades. E aí, óbvio que o meu trabalho, logicamente que tinha esse incentivo da minha parte, para que ele aceitasse algum desconforto. Nem tudo é maravilhoso, nem tudo é sempre agradável. Então ele teria que aceitar um certo desconforto nessas atividades, porque essa é uma parte importante do desafio dele, principalmente, que ele definiu, que ele aceitou. Seria aceitar que haveria algum nível de desconforto. Gradativamente a gente foi avaliando o progresso dele. Então em cada sessão a gente ajustou essas metas conforme necessário, a gente garantiu que ele tivesse sempre avançando. Então o contraste da sessão presente com a sessão anterior, a clareza em relação à evolução e o alcance, a movimentação em direção ao objetivo dele, sempre foi, essa clareza é sempre muito importante. Então com o tempo ele conseguiu fazer essas apresentações aos colegas, aos amigos mais próximos e se sentiu razoavelmente tranquilo. Nas apresentações para os familiares, a gente percebeu que ele estava um pouco, que para os familiares foi o próximo passo, A gente percebeu que ele estava um pouco mais ressabiado. E aí isso possivelmente talvez por causa da proximidade emocional que ele tinha dessas pessoas. E talvez medo de julgamento. Aí ele ficava muito autoconsciente. Então ele concluiu essa tarefa com sucesso, mesmo relatando um nível de desconforto e de ansiedade um pouco maior. O próximo passo que a gente tomou com ele, que foi bem mensurável também, foi fazer um vídeo onde ele teria que publicar uma dessas apresentações no perfil dele, do LinkedIn. Então a gente combinou como seria feita essa gravação, quais seriam os parâmetros dessa gravação e o que ele teria que fazer. Isso veio com grande dificuldade por parte dele. Ele não gostava de ouvir a própria voz, ele não gostava de se ver, ele não gostava da própria imagem, E em sessão a gente foi avaliando a postura, a linguagem corporal, a cadência, o volume da fala, a gesticulação, todo o conjunto da veiculação da imagem que ele queria passar, da forma que ele queria passar, a mensagem dele. E aí depois de diversas fases nessa mesma etapa de gravação de vídeo, ele foi se sentindo muito mais à vontade para falar em público. E isso foi gerando para ele maior confiança. Ele compreendeu a ideia de que a voz dele era a mesma voz que todo mundo ouvia. E que a noção que ele tinha quando ele se ouvia em uma gravação é diferente, Quando a gente se ouve em uma gravação é diferente de quando a gente se ouve falando. Com a psicoeducação, que é um dos próximos princípios que você vai aprender, ele aprendeu que essa questão da voz acontece por causa das vibrações intracranianas. Isso faz a nossa voz soar diferente para nós mesmos, E isso por causa do nosso ouvido interno, mas eu não vou entrar em questões muito técnicas aqui. Mas para ele foi muito interessante essa ideia. O importante é que as apresentações dele, apesar de serem mais formais, passaram a conter momentos descontraídos que refletiam a personalidade dele, que era uma personalidade mais brincalhona. E esse era um dos grandes temores dele. E esse foi um dos pontos onde ele percebeu que os seus colegas, os seus gestores, se engajaram muito mais e prestaram aquela atenção que ele estava buscando tanto, que era um dos grandes medos dele,
né, que ele relatava. Não conseguir manter o foco do pessoal. Ser um cara chato, ser um cara monótono. E aqui é importante frisar que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de agir independentemente de sentir esse medo. Então, pensando que a TCC é orientada por metas e focada em problemas, em alguns casos a gente pode trabalhar mais de um objetivo, né? A gente pode alinhar mais de um objetivo e trabalhar ao mesmo tempo. E esse trabalho feito de forma paralela significa, né, pode significar um progresso um pouquinho mais lento nessas frentes. Então, se eu tenho 3 objetivos, o progresso é um pouquinho mais lento do que se eu tenho um objetivo só. Isso pode também refletir uma característica importante do próximo princípio que eu vou falar para vocês,